Fala pessoal, beleza? Robson do canal Questão de Ação, comentando hoje o resultado do segundo trimestre da Grendene, essa ação que é amada por muitos, odiado por poucos, mas que ultimamente teve um hype muito negativo no resultado. Gostaria de dizer que, no meu ponto de vista, a Grendene foi extremamente corajosa, tá? A Grendene já de cara, ela já mostrou aqui que ela comparou o primeiro semestre de 2021 e primeiro semestre de 2019 e não de 2020. E qual que é a grande diferença? A grande diferença é que eu até tenho falado nos vídeos anteriores que as empresas estão comparando o segundo TRI de 2021 com o segundo TRI de 2020. Mas como a gente sabe, 2020 a gente teve a pandemia que, inclusive até agora não foi embora, e que foi péssimo para todas as empresas. Então, se você comparar 2021 com 2020, você está chutando cachorro morto, você vai ter resultado extremamente alto. Então, você vai ter lá a receita líquida aumentando em 150%, você vai ter lucro líquido aumentando, tá? Então, assim, até uma empresa que eu admiro muito, que é a VEG, eu fiz uma análise rápida sobre ela e lancei ontem um vídeo no canal, e ela comparou sim com 2020 e ainda teve resultado não recorrente de 600 milhões, que impactou o trimestre. Então, você olha lá, você vê que tem 120%, né? 120% de lucro líquido acima de 2020, mas se você olhar, na verdade, ele está em linha. Então, eu gostaria de parabenizar primeiramente a Grendene por isso, né? Por não comparar com 2025 e 2019. Quando a gente pega aqui a análise da Grendene de 2016 até 2020, eu acho muito interessante a gente fazer essa análise do passado, pelo menos aí dos últimos 4, 5 anos, para você ver qual que é o resultado, qual tem sido o resultado da empresa. Então aqui o patrimônio líquido dela só cresce, a receita líquida aqui em 2016 era de 2 bi, em 2019 era de 2,1 bi e 2020 devido à pandemia foi de 1,9 bi, tá? O EBITDA da empresa ela veio crescendo até 2019 e lógico, em 2020 ela teve uma queda. Lucro líquido, mesma coisa, ela teve um lucro líquido de 819 milhões, só que quando chegou aqui em 2020 ela caiu para 400. A margem líquida também, 2019 foi 40% e 2020 foi 21%. Então, você percebe que se você comparasse 2021, mesmo trimestre contra trimestre, e comparasse com 2020, você ia ter um resultado extremamente positivo, tá? E não são todos os investidores, todas as pessoas, os acionistas minoritários que têm esse conhecimento, que têm essa profundidade de análise. Então você pode acabar ludibriando os seus acionistas minoritários, tá bom? O ROI no ano passado foi de 10%. O caixa da empresa, você vê que ela conseguiu aumentar a caixa no ano de pandemia e reduzir dívida. Então, isso daqui você já começa a ver a parte de gestão da empresa, né? E o payout no ano passado foi pago 37%. Inclusive, vai ter antecipação de dividendos para esse ano, né? Depois a gente vai dar uma passada aqui no gráfico, né, da Grendene. E agora eu queria ver com vocês rapidamente aqui os principais destaques da Grendene do segundo TRI de 2021. Então, aqui nos destaques, eles colocam aqui que a receita líquida foi de 881 milhões, avanço de 7%, lucro líquido, aumento de 22%, volume de pares de 58,9 milhões, um crescimento 0,4, então ele ficou bem em linha, e a distribuição antecipada de dividendos no valor de 33,7 milhões. Isso daqui vai dar em torno de 3 centavos por cota, por ação. Tá? Quando a gente olha aqui no resultado financeiro, então eles colocaram aqui segundo trimestre de 2019, segundo TRI de 2020 e segundo TRI de 2021. Mais claro que isso, impossível, né? Então, se a gente olhar aqui, receita bruta 437, se ele tivesse comparado com o trimestre, é o que eu falei,
você ia ter um aumento aqui de 400%. Mas como ele comparou com o segundo TRI de 2019, você vê que ele ficou aqui em queda de 12%, certo? E quando você compara semestre com semestre, você teve um aumento de 6,9%. Então, ficou muito claro. Parabéns mais uma vez pela Grendene reportar dessa forma. Receita líquida de 400 milhões para 358, uma queda no trimestre de 10%, porém no semestre uma melhora, um aumento de 7%. CPV, custos de produto vendido. Então, em 2019, o custo de produto vendido foi de 244 milhões. Agora, no segundo trimestre de 2021, foi de 231. Então, teve uma queda de 5% no custo dos preços, mas no semestre teve um aumento de 4,7%. Lucro bruto de 155 contra 127, também uma queda de 18%. Você pode ver que no trimestre teve queda em quase todas as linhas do resultado financeiro, mas no semestre ficou positivo, 328 contra 363. Vamos lá para o EBITDA. O EBITDA de 26,6 para 21,8, também um decréscimo de 18%. Olha, aqui em 2020 ela inclusive teve um prejuízo, né? Então, se tivesse comparado aqui, eu vi várias empresas fazendo isso, tá? Comparando com 2021. Espero que daqui para frente as empresas comecem a soltar o relatório dessa forma, para a gente conseguir ter uma ideia de como era a empresa antes da pandemia. Resultado financeiro líquido. 53,6 milhões contra 48,7, um decréscimo de 9%. E aqui veio a parte que algumas pessoas ficaram assustadas, né? Que no primeiro semestre de 2019 o resultado financeiro líquido era de 295 milhões e agora foi de 91 milhões. Então, é um decréscimo de 70%, né? Realmente uma diferença bem grande. Resultado líquido. Resultado líquido teve no trimestre um decréscimo de 32% e no semestre 66%. Então aqui eles colocaram análise, né? Então falando que março e abril foram marcados por uma aceleração da pandemia do Covid. Então eles tiveram ainda esse impacto aqui em 2021, né? Que diante desse cenário adverso, os pedidos recebidos em março e abril deste ano vieram abaixo do projetado pela companhia, em função de um ambiente de certeza e do fechamento de mais de 65% do comércio físico no país. Isso daqui são os impactos econômicos, não tem o que fazer realmente. E a redução do volume de pedidos de março e abril impactou diretamente o desempenho do segundo TRI. Então, quando você olha e vê lá que teve um decréscimo de 70% no resultado, é muito por conta disso. E aqui eles entram no detalhe de receita de bruto de vendas. Então, de maio e abril, que eles falaram que foram muito impactados, para junho, você pode ver que esse amarelinho aqui é 2021, você teve 114 milhões em maio, e aqui você já aumentou em junho para 207 milhões. Então você teve um aumento aí de 81% já na receita bruta de vendas. Então, a ideia, o que se espera daqui para frente é que a Grendene venha a melhorar no futuro, certo? Bem, pessoal, então vamos dar uma olhada o que está acontecendo no gráfico da Grendene, né? A gente já olhou todo o resultado fundamentalista, comentou um pouquinho qual foi o resultado no passado da Grendene. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, só com o intuito de observar mesmo, né? Então a Grendene ela veio numa tendência forte de alta desde 2016, 2017, né? Ela veio numa tendência de alta e ela chegou aqui no topo dela valendo aproximadamente R$ 12 no final de 2019. Quando iniciou 2020, logo já veio a pandemia, né? Que teve essa queda expressiva, uma queda bem grande, todo o mercado, não só na Grendene.
e depois disso ela vem se recuperando. Ela andou de lado aqui em grande parte de 2020 e agora ela veio numa tendência de alta. O ponto todo aqui é o seguinte: a, a Grendene ela vem com resultado ruim em 2020 por conta da crise e ela continuou com o resultado parecido com 2019. E mesmo assim a cotação dela vem subindo bastante, tá? Então, eu acredito que essa empresa, apesar dos desafios que ela passou em 2020, ela vai se recuperar. Ela é uma empresa que tem 2 bilhões de reais em caixa, ela tem muito dinheiro para fazer investimento, ela tem capacidade ociosa, então ainda ela pode exportar produtos, ela pode atender melhor o mercado internacional. Eu acredito que também muitas empresas que são do mesmo setor estão passando pelas mesmas dificuldades, só que sem o dinheiro que ela tem em caixa. Então, eu acho que a Grendene, como ela é uma gigante do setor, ela é uma empresa que vai conseguir se sair muito bem dessa crise, tá? E você pode perceber que ela praticamente dobrou o preço das ações e ela vem atendendo às expectativas e sendo clara nos seus reportes, pessoal. Então isso é muito importante. Não, isso não é uma indicação de compra. Sente, analise a empresa, faça, tire suas conclusões e depois conta pra gente aqui no vídeo o que vocês fizeram, tá bom? Bem, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado se você ficou assistindo até agora. Em breve vou trazer mais resultados para vocês aqui de empresas boas. Abraço, até mais. Tchau, tchau.